Quando falamos sobre os solos cristos, nós estamos falando do momento onde Lutero confronta o grande poder da sua época, que era o Papa. Estamos falando do momento em que, de fato, a Reforma se separa, a Reforma dá luz ao protestantismo. O protestantismo nasce, portanto, sobre a ideia dos solos cristos. É o pavimento da Reforma, é a ideia principal da Reforma protestante. Isso porque, no contexto de Lutero, a crença era de que a Igreja é uma realidade mística, transcendental, divina, mas que se materializa através da hierarquia, do clero, das pessoas sagradas. Estamos falando de um contexto onde as pessoas do clero eram de fato sagradas, eram inerrantes, por exemplo. Elas tinham o poder de perdoar os pecados. Então, estamos falando de um momento de sacralização da Igreja, né? E esta realidade mística da Igreja se materializa. Sem dúvida, era essa a realidade que dava sustentação àquela sociedade, que dava organização àquela sociedade e até uma certa estabilidade, até uma certa segurança. Nesse sentido é que esta Igreja, até aquela que está mais próxima da Reforma, até a Igreja mais naquilo que chamamos de alta Idade Média, é uma igreja muito mais voltada para o poder humano, para a expansão territorial, do que para o serviço, para a humildade. Então estamos falando de uma igreja realmente voltada para o poder. Era a igreja que queria unificar todos os povos em torno do cristianismo, em torno da fé cristã, e por isso ela expandia os seus limites territoriais, uma vez que possuir as terras era de fato possuir poder. Ter o poder era ter a posse das terras naquele contexto. Um outro elemento importante para entendermos o grande confronto de Lutero é a ideia do primado de Pedro, ou de que o cristianismo é a religião de Pedro. Então, o catolicismo entendia que o cristianismo ele está fundamentado sobre Pedro, sobre a ideia de que Pedro é a pedra. E esta pedra, se sucedia através dos papas. Então Pedro foi o primeiro papa e os papas são sucessores legítimos de Pedro, de forma que a igreja está edificada agora sobre os papas, sobre a ideia dos papas, sobre a doutrina dos papas, sobre as encíclicas dos papas e sobre, obviamente, a tradição desta igreja fundamentada sobre a autoridade papal. Então estamos falando aí de um cristianismo que acreditava que o fundamento da igreja era o papa, a partir da ideia do primado de Pedro e da sucessão de Pedro em relação aos outros papas. Nesse sentido é que Lutero, nesse contexto e nesses sentidos todos aí, é que Lutero vai criar a ideia dos solos cristos, vai voltar à ideia dos solos cristos, vai resgatar a ideia dos solos cristos, baseado pelo menos em 4 ideias, em 4 discussões. Primeiro, a discussão sobre a salvação. Então a salvação no contexto católico não se dava por meio de Cristo. A salvação se dava por meio dos sacramentos, pela via dos sacramentos. Então Lutero, obviamente, vai divergir radicalmente desta ideia, dizendo que a salvação não vem pela via dos sacramentos, a salvação vem pela via de Cristo. É Cristo quem salva o indivíduo. Um segundo ponto é que naquele contexto de Lutero a salvação também era muito difícil. Era um árduo trabalho, era um processo onde o indivíduo participava, inclusive, disso, através das obras. Um terceiro momento, uma terceira discussão sobre o tema salvação, é que a salvação não era uma certeza absoluta, a salvação era relativa, e ela precisava ser mantida através da participação nos sacramentos. Então, o primeiro ponto de tensão entre Lutero e o Papa, e a doutrina da Igreja, é a questão da salvação, a questão soteriológica. Um segundo ponto importante é a questão do gerenciamento da igreja, o gerenciamento eclesiástico da igreja em relação à vida privada das pessoas. Então, através daquilo que era chamado de confissão, a igreja ela detinha o poder da vida privada das pessoas, e o poder de perdoar as pessoas e fazer com que as pessoas fossem aceitas diante de Deus. Sobre isso, Lutero diz algumas coisas. Primeiro, que a igreja não detém a graça de Deus, que o Papa não detém a graça de Deus, que o Papa não é o detentor da graça e ele não pode, por si mesmo, ministrar a graça divina. Segundo, Lutero diz algo muito grave para a época. Ele diz que a igreja
não pode gerenciar a vida das pessoas porque a igreja falha, a igreja é falível. O Papa, ele pode errar, o Papa é errante, é um ser humano. Portanto, ele não pode ser responsável pela vida privada das pessoas. Lutero diz também que quando uma pessoa quer ocupar o lugar de Cristo, esta pessoa se torna o anticristo. Então, esta é uma frase fortíssima de Lutero, onde ele afirma que todo aquele que quer se tornar ou ocupar o lugar de Cristo torna-se um anticristo. Ele não está dizendo que o Papa, naquele contexto, seria o anticristo, mas ele está dizendo que querer ocupar o lugar de Cristo é tornar-se o anticristo. Portanto, Lutero, então, trata da salvação e desta vida privada, individual das pessoas de outra maneira, de outra forma. E um terceiro e último ponto de tensão é em relação à própria igreja. Lutero diz que todo o cristão é o seu próprio sacerdote. Todo cristão pode chegar a Deus livremente e individualmente, sem a mediação da igreja, ou do padre, ou do papa. Portanto, Lutero relativiza a função da própria igreja em ser mediadora entre nós, entre o ser humano e Deus, dizendo que em Cristo cada crente é o seu próprio sacerdote. Ele nega a hierarquia da igreja, ele nega a necessidade da própria igreja na relação com Deus. Há uma relação, portanto, direta, a salvação ela é individual, ela não depende da tutela ou de participação em sacramentos, de fato que esse de fato é o grande ponto de divergência, inclusive política, de Lutero com a Igreja Católica. Portanto, o solus Christus significa que nesse momento Lutero confronta o grande poder do seu tempo, da sua época, o poder papal, e significa também o momento em que de fato o protestantismo se torna numa realidade irreconciliável e de forma totalmente separada do catolicismo. Muito obrigado, até a próxima, vamos juntos.